Cristiane, eu falei lá na abertura que nós temos 24 milhões de brasileiros, né? Quase metade da população que está vivendo em habitações precárias. Não, errei. Quase metade não dispõe de coleta de esgoto. É um número muito impressionante, né, Cristiane? Qual é que é o papel dos arquitetos nessa situação, nesse cenário do país? É muito preocupante isso que você coloca, que é um dado real que nós vivemos num país, né? Num país que tem problemas do século XIX e hoje, no século XXI. Então, para nós, isso são questões urgentes. E o papel dos arquitetos e das arquitetas é fundamental. Existe um papel social da profissão em poder imaginar como é que se vive melhor nessas aglomerações. Imagina que só em São Paulo mais de 20 milhões de pessoas na grande São Paulo escolheram viver juntas. Quer dizer, essas pessoas estão aqui por algum motivo, não é um acaso isso. Então, é uma aglomeração gigantesca e que acumula muitos problemas. Agora, existem impossibilidades, é claro, é necessário dinheiro para fazer toda essa infraestrutura, é necessário. No entanto, existe dinheiro para muita coisa, tem uma questão de prioridade, de como se investe em toda a infraestrutura. Agora, é muito triste a gente pensar que a gente ainda vive com esses problemas. As pessoas não têm esgoto em sua casa. É assustador, né? Agora, você é diretora da Escola da Cidade, uma escola que é referência na sua área aqui em São Paulo, e vocês estão lançando agora um livro que eu vou pedir para a Patrícia mostrar aqui na tela, a capa, a foto do livro, que diz A Grande Escola é a Cidade. Vocês estão localizados bem no centro de São Paulo, Cristiane? Sim, a Escola da Cidade, que nós estamos comemorando os 20 anos, na verdade, esse ano são 21 anos, a gente fez muitas comemorações, nos 20 anos está lançando esse livro, e é uma escolha estar no centro de São Paulo, do lado da Praça da República, uma zona que não é muito simples, mas que, de fato, apresenta, né, deixa muito claro conflitos da cidade, o que é viver numa metrópole como São Paulo, e nós acreditamos que isso são ensinamentos muito importantes para os estudantes de arquitetura e urbanismo, quem está se formando. Inclusive, isso é uma questão, o papel das escolas nessa transformação da cidade. As escolas têm projetos, as escolas são centros de reflexão sobre as questões urbanas, de como se vive, de como se circula, de como se trabalha. E podem ser agentes que colaboram nessa transformação. Então, existem investigações profundas que são feitas. Acho que isso é fundamental. Aqui, né, dentro da escola, nós temos núcleos que desenvolvem plataformas, que desenvolvem projetos e que muitas vezes são procurados para que esses projetos sejam implementados ou para que se desenvolvam projetos especificamente. Mas essa localização, para nós, é algo fundamental. E eu gostaria, assim, de dizer uma coisa que eu acho que é importante, que no nosso caso, né, que nós acreditamos que a escola é a cidade, a escola é o lugar onde nós estamos. Então, a escola, no nosso caso, ela é um ramificador de usos, de potências. Então, muitas vezes, nós sempre pensamos, não faz sentido se construir um teatro aqui dentro desse edifício. Esse edifício, isso é uma outra história nossa, super interessante. É um edifício de habitação, de apartamentos, que se transformou numa escola. E não fazia sentido colocar um teatro aqui. Existe um teatro a uma quadra da nossa escola, que é um teatro excelente, da Aliança Francesa. Então, nós temos essas relações e imaginamos que a própria cidade é esse conector. Então, o teatro está aqui a uma quadra, o apartamento que recebe os professores está a 2 quadras no edifício Copan. Então, os professores, todos convidados que vêm, ficam ali, ficam hospedados no Copan. Os restaurantes são os restaurantes que estão aqui no entorno, a fábrica, todo o laboratório está a 2 quadras. Quer dizer,
existe essa vivência da cidade e um aproveitamento de oportunidades. Então, o lugar, para nós, é muito importante, sem dúvida. Pois é, eu vou pedir até para a Patrícia repetir umas imagens da escola da cidade, porque ela está num prédio que antes era um prédio residencial, né, Cristiane? Isso mesmo. Essas imagens mostram uma situação anterior, bem, né, da década de 50. Esses edifícios são dos anos 40, são 2 edifícios que são absolutamente ligados. A gente tirou todas as paredes dentro, quase todas, tirou muitas paredes e ligou todos os andares, então ele se distribui aqui, mas são edifícios de apartamentos que foram construídos, projeto de um arquiteto muito importante que se chama Oswaldo Bratti, aqui em São Paulo, é o autor da Fundação Oscar Americano, por exemplo, Oscar e Maria Luísa Americano, e um edifício que se transforma. Então, isso em si é uma lição para os estudantes, você entender que nós trabalhamos com as estruturas pré-existentes e podemos transformá-las. A cidade contemporânea, a cidade hoje, já não é mais uma cidade em que tem que se fazer tudo do zero. Não se pode. A gente não tem recursos para isso. A gente não precisa. A gente tem história que precisa ser mantida. Então, esses edifícios são edifícios de apartamentos que viraram uma escola. Por exemplo, tem uma lareira no meio de uma das salas de aula. Está lá, que hoje a gente não utiliza, mas ela faz parte da memória do que foi aqui. E tem um piano também, né, Cristiane? Antes da gente conectar aqui na live, a Cristiane estava preocupada porque tem uns pianos pela escola e alguém está tocando aí, você está falando aí da escola da cidade, né? Exatamente, eu estou aqui em uma das salas, nem sei se vocês estão ouvindo aqui ao fundo, mas está a vida da escola correndo aqui, tem alunos muito bom. Aula acontecendo, piano tocando. Agora, esse livro que vocês estão lançando, ele reúne documentos, depoimentos, explica um pouco mais sobre o livro e o que vocês vão fazer com a renda desse livro. Tá bem. Eu acho que é importante dizer um pouco o mote da escola, porque o livro ele vem dentro desse contexto, né? Que é uma escola de arquitetura relativamente nova, tem 21 anos. É uma escola de arquitetura que foi criada por um grupo de arquitetos e arquitetas que se reuniu há 25 anos para fazer um momento, né, de redemocratização, final dos anos 90, um momento em que se acreditava numa mudança muito grande a partir dali, que não voltariam mais os horrores que tinham acontecido, e esse grupo se junta para construir um projeto coletivo. Então, essa ideia das ações coletivas ela é presente na história da escola desde o início e muito valorizada. Então, todas as construções pedagógicas que são feitas aqui, elas partem dessa premissa. E, portanto, nós ficamos discutindo e pensando o que seria esse livro para comemorar esses 20 anos. Então, é um livro que reúne uma grande história dessa escola, mas claro que poderiam ter várias outras, foram muitas pessoas que passaram, que seguem aqui, são mais de 100 professores que são associados, que é um tipo de uma cooperativa, e, portanto, essa história é uma história que conjuga muitos depoimentos, exatamente, é uma história que construiu uma linha do tempo baseada nessas falas e nas imagens que foram recolhidas durante esses 20 anos, e que imagina qual é o papel dessa escola como educadora, como formadora de cidadãos e profissionais capacitados a trabalhar nesse nosso contexto, nessa realidade que é muito diferente da realidade onde eu estudei, da realidade de outro século. Então, é uma escola que pretende essa preparação para esse momento. E esse livro é uma espécie de compilação de uma história desses 20 anos. Poderão existir outros. Nós imaginamos que essa linha do tempo, por exemplo, ela agora poderia ser recheada. A gente pode começar com isso e começar a aportar muitas outras imagens, muitas outras histórias que podem surgir. E vocês têm um programa de bolsas também na Escola da Cidade, né, Cristiane? Sim. Como um projeto iniciado por um grupo, uma associação que é privada, mas é uma associação sem fins lucrativos e com interesse social. Isso muito claramente, assim, desde o início se coloca como um caminho muito intermediário entre
escolas públicas que são excelentes, mas que são poucas, temos poucas vagas para as pessoas que querem estudar. E escolas privadas que uma grande maioria das vezes, são grandes negócios e, portanto, que também não prezam por um projeto educacional. Portanto, esse caminho de entender qual é o interesse público e essa função social que nós temos e como é que nós construímos esse caminho de educadores para a formação desses jovens profissionais. Então, a escola é uma escola que não tem uma mantenedora, não tem uma empresa ou um grupo por trás, ela se mantém com as suas arrecadações, mensalidades, e, ao mesmo tempo, uma escola que se pretende muito provocadora, e, portanto, os estudantes podem testar aqui o que esses conhecimentos que são construídos coletivamente. Portanto, existe um dos conselhos, que é um conselho prestador de serviços, que agrega e que possibilita o desenvolvimento de projetos muito variados para diferentes instituições, para diferentes grupos que não podem receber, não podem ter esses projetos e que são gestados aqui dentro. Isso também é uma fonte de renda para esse conjunto da associação. Então, ela se mantém com essa independência. Então, o valor arrecadado nas vendas do livro... Desculpa, e aí ia terminar isso, né? E um programa de bolsas que tem hoje 30% de alunos que recebem bolsa, mais de 30% de tudo que é arrecadado vai para o conjunto de bolsas da escola, então bem mais da metade tem bolsas. O grupo de pós, metade dos alunos tem bolsa, e a gente tem uma escola de ensino médio atualmente, e aí a proporção na escola de ensino médio é 60-40, 60% são bolsistas. Então, existe uma procura de uma inclusão socioeconômica e étnico-racial grande, que, enfim, não é fácil, mas vem crescendo.